Graça e paz. Eu sou Rafael Augusto. Quero compartilhar uma palavra, uma mensagem da parte de Deus nesses dias que antecedem a volta de Cristo, num tempo em que Deus tem falado com a igreja para tomar cuidado com todo tipo de modernidade que tem adentrado a igreja do Senhor. E de fato, essa modernidade trouxe muitas coisas. Na verdade, a modernidade ela inverteu alguns tipos de valores dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Alguns tipos de valores, como por exemplo a importância do pecado, a importância de nós batalharmos, combatermos o pecado. Hoje o pecado ele tem estado em paz com muitos cristãos. Hoje poucos pastores repreendem o pecado como devem repreender, querendo de certa forma preservar o ministério, preservar a sua imagem, até porque repreender pecado implica em percas, implica no seu ganho, no seu lucro, que será despencado. Então, por causa disso, hoje a igreja do Senhor tem falhado e perdido o combate contra o pecado. Digo que a maioria, a maior parte dela, tem perdido o combate contra o pecado. E hoje podemos até ver discursos dentro da igreja, como por exemplo, hoje em dia a igreja se preocupa mais com enfermidades e com prosperidade do que com o pecado. Hoje uma pessoa que está acometida de uma enfermidade, de algum problema na saúde, é considerada como uma perdedora, como alguém que está perdendo, como alguém que está perecendo. A pessoa que hoje passa necessidade, ela é rotulada como uma pessoa frustrada, uma pessoa que está perdendo o combate, está perdendo a batalha. Ou seja, uma pessoa que passa por necessidade, uma pessoa que está acometida de uma enfermidade, ela é, para a igreja contemporânea, rotulada como perdedora. Porque você está perdendo para uma enfermidade, porque você está perdendo para uma pobreza, para uma necessidade, você é considerado como um perdedor, como alguém que está perdendo. E às vezes encontramos cristãos que estão acometidos de enfermidade, passam necessidade, mas estão vencendo o pecado. E a igreja contemporânea chama esse cristão de perdedor, quando na verdade ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele está combatendo o pecado e vencendo o pecado. Nós somos de fato perdedores quando estamos perdendo para o pecado, quando o pecado está ganhando de nós, quando o pecado está prevalecendo contra nós, aí sim somos perdedores. Agora, quando nós passamos necessidade, quando somos acometidos por enfermidade, ou temos alguns problemas na nossa vida terrena, que a igreja ela rotula essas pessoas como perdedoras, que você está perdendo, que você está fracassando, que você está perecendo. Mas a Bíblia diz que nós passaremos por aflições aqui neste mundo. Disse o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele teve aquela experiência com o Senhor, no qual o Senhor pôs no apóstolo Paulo um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear o apóstolo Paulo, a fim de que ele não se ensoberbecesse devido às revelações que Deus tinha dado ao apóstolo do Senhor. E aí o apóstolo Paulo aprendeu algo com o Senhor, que a graça de Deus bastava a ele.
e que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza, nas suas angústias, nas suas tribulações, nas suas necessidades, nas suas adversidades e perseguições. Então você percebe, meu amado e minha amada irmã, que suas necessidades, as tribulações, a angústia, a enfermidade, são essas coisas no qual o poder de Deus, ele se aperfeiçoa. A igreja hoje ela quer repreender a enfermidade, quer repreender uma doença. Ela repreende, sabe, com muita seriedade, com muito rigor. Ela quer repreender a doença, ela quer repreender a necessidade, ela quer profetizar a prosperidade. Ela dá um cristão próspero, um cristão que está vivendo uma vida saudável, ela dá esse cristão como vencedor. E às vezes um cristão próspero, bem de saúde, às vezes um cristão que está prosperando, um cristão que adquiriu bens materiais, um cristão que tem uma saúde boa, que é considerado como vencedor. Muitas das vezes ele é um perdedor, porque é uma pessoa próspera, uma pessoa saudável, porém é um profano, mentiroso, adúltero, blasfemo, a pessoa gananciosa, a pessoa cobiçosa, avarenta. E por mais que ela tenha um rótulo de vencedor, essa pessoa é uma pessoa perdedora, por estar perdendo por seus pecados, por suas paixões. Mas talvez um crente ele esteja passando por problemas de saúde, talvez um crente perseguido, que passa por tribulação, passa necessidade. Mas esse crente ele anda em santidade, ele vence o pecado. Esse cristão ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Esse cristão ele tem vencido, ele tem mantido as suas vestes brancas no sangue de Jesus. E ele sim tem prevalecido. Ele sim tem sido mais do que vencedor, conforme diz a palavra do Senhor. Então você percebe que neste tempo que nós estamos, os valores são invertidos dentro da igreja. Você tem visto esse movimento da igreja? As pessoas repreendendo a enfermidade, repreendendo a doença, dizendo que uma pessoa que anda em enfermidade, uma pessoa que não é próspera, ela está em maldição. Quando na verdade a Bíblia diz que está em maldição aquele que não anda em tudo o que está escrito na lei. A maldição é o pecado. Romanos capítulo 8, no versículo 2, ali o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, Deus, ele condenou o pecado na carne. Ou seja, quando nós andamos segundo a carne, estamos debaixo da condenação do pecado. Mas quando nós andamos no Espírito, em Cristo, na direção do Espírito de Deus, nós somos justificados pelo Senhor e livres de toda a condenação e toda a maldição. Então você vê que os valores eles foram invertidos. Mas não devemos escolher sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, vencendo o pecado, sendo uma igreja triunfante, uma igreja santa, uma igreja que se prepara para o Senhor teu Deus. Deus te abençoe com esta palavra, que você decida vencer o pecado, combater o pecado